Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: JR, sinto-me incomodada de não ter sequer um filho na fé. Não sei como pregar de forma eficiente a ponto de ganhar pessoas para Jesus. Na Bíblia, Cristo ordenou que pregássemos o evangelho a toda criatura. Confesso que tenho medo do que me espera no dia do juízo final. Como acontece a conversão de uma pessoa? Como saber se alguém é de fato convertido? Pergunta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, com a gente no programa de hoje o pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vida de Nilópolis. Muito bom dia, será bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial. Por quê, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, amados debatedores, ouvintes que estão voltando de viagem, boa volta, que Deus abençoe vocês. Eu destaquei logo o início porque é algo maravilhoso que está acontecendo na vida dela, mas que ela não está sabendo lidar, está gerando uma angústia na vida dela. Como é maravilhoso ver uma pessoa incomodada em querer ganhar almas para Jesus. Como é maravilhoso ver o Espírito Santo gerar no coração dessa serva, dessa mulher, aquilo que Deus quer que todo homem faça enquanto servo dele. Então eu quero começar, eu escolhi essa primeira frase, existe tanta coisa pra gente falar aqui, mas eu escolhi essa primeira frase, JR, para que primeiro eu tranquilize o coração dessa ouvinte, para dizer que o que está acontecendo na vida dela é algo maravilhoso, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou algo tão lindo na vida dela, que é esse incômodo maravilhoso de não estar calada com aquilo que Deus tem feito na vida dela, de não estar calada com aquilo que Deus tem gerado em toda a sua história de vida a partir do cristianismo. Então, é maravilhoso, ouvinte, o que Deus está fazendo na tua vida, é fantástico, é certo que a gente precisa colocar algumas coisas em ordem no seu coração que anda angustiado, quando deveria estar contente, porque Deus começou algo grandioso na tua vida. Esse incômodo que você está sentindo é gerado pelo Espírito Santo, e Ele está gerando isso não para que você viva em agonia, mas para que você viva em alegria. Pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida. Bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse destaque inicial? Peraí, que seu microfone tá muito bom, mas não está funcionando. Pega o outro do lado de cá, pega esse. Compartilha isso, comigo, aí, vamos lá. Ai, já começou. Olha aí, viu? Ainda bem, né? Agora eu vou falar até tão alto quanto o pastor Luciano para me ouvirem bem. Tá indo bem. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores mais uma vez, àqueles que nos ouvem, feliz em estar aqui em família, maridão, filhão, minha irmã e meu cunhado, e feliz também com esse tema de hoje. E como bem disse o pastor Luciano que me antecedeu, é tão bom ver que alguém, de uma certa forma, se sente incomodado por não estar gerando ou fazendo aquilo que sabe que foi formado para fazer. João 15,16, eu gosto tanto dessa passagem. Jesus diz ali, usando João, dizendo: olha, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos
vos escolhi a vós, eu vos designei, e eu parafrasei dizendo que ele quis dizer que tem um propósito para ele ter nos escolhido. É para que a gente vá, para que nós possamos dar fruto e os nossos frutos possam permanecer. Então, se o Senhor nos escolheu, o fruto virá naturalmente. Não frutificamos porque ele nos escolheu. Por termos sido escolhidos, naturalmente frutificaremos. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, na nossa querida Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Olha, os frutos, eu concordo em parte, né? Porque os frutos virão se nós trabalharmos. Jesus nos deu ordem para que nós venhamos a pregar a palavra. Então não existe frutos sem o trabalho do cultivo. Então é nossa dependência de Deus, mas nossa ação. A Bíblia diz lá no Salmo 126, aquele que sai chorando, mas vai semeando. Só haverá frutos se houver realmente plantio, só haverá colheita se houver o trabalho de semeadora. Então o crente tem que evangelizar. Eu creio que essa ouvinte realmente tem um grande dilema em seu coração, que ela tem consciência do que deve frutificar, mas falta essa disposição e essa total dependência do Espírito Santo. A gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Evangelista Neucimar Porto, da Assembleia de Deus em Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse destaque inicial? JR, um abraço a todos os nossos ouvintes, estamos felizes por estarmos aqui novamente, nossos debatedores, a Marcela Basto aí, fazendo um aniversário hoje aí, completando mais um ano de vida. E cada um de nós, ao recebermos, ao ser operado em nós o milagre do novo nascimento, nós nos tornamos testemunha em potencial desse evangelho, né? E existem muitas formas de pregar o evangelho, existem muitas maneiras de pregar o evangelho, e como já foi falado aqui, o simples fato da nossa ouvinte estar incomodada com essa situação, isso já é um passo muito grande, porque ela já está pensando sobre isso, ela já está analisando essa necessidade, que cada um de nós temos que ser testemunha do evangelho que recebemos, do milagre que aconteceu em nós. Cada um de nós temos essas experiências, e com a nossa vida, com as nossas palavras, através das nossas atitudes, estratégias outras que adotaremos, nós poderemos fazer com que outras pessoas venham conhecer desse evangelho. Então esse incômodo é necessário, né? Nós não temos simplesmente que recebemos algo precioso demais, recebemos algo maravilhoso e recebemos de graça. E nós temos a obrigação, como servo de Deus, de também levar aqueles que estão carentes, aqueles que estão necessitados, essa palavra da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele faz uma referência a Onésimo, que gerei entre algemas, e dá essa ideia realmente de uma geração de um filho. Espiritualmente evidente. Agora, quando você trabalha esse assunto do ponto de vista assim de analisar a igreja, todos na igreja têm este potencial, ou seja, são potencialmente geradores aí de filhos na fé, ou algumas pessoas são mais, vamos tentar usar uma palavra boa aqui, são escolhidos, são separados, têm uma habilidade especial, têm uma qualificação espiritual mais adequada para isso, e assim uns gerarão e outros não, ou de fato podemos afirmar que todos têm, volto a dizer, potencial não é que vai acontecer, né? Que tem condições então é possível que sim, ou não, é para poucos, é para muitos ou é para todos? JR, eu quero responder isso com uma palavra do apóstolo Paulo, quando estava tendo um problema grande na igreja, porque a divisão tinha acontecido, e uns estavam dizendo que era de Apolo, outros estavam dizendo que era dele, enfim, cada um brigando por uma bandeira. E o apóstolo Paulo, ele entra e diz, olha, nem eu que plantei, nem Apolo que regou alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu entendi exatamente o que você está dizendo, e eu sei que existem esferas nessa etapa do cristianismo. Algumas pessoas semeiam e outras geram crescimento dessa semeadura. Existem pessoas altamente capacitadas para transformar um indivíduo que acabou de chegar no evangelho em alguém que vai se tornar, por exemplo, num ministro, em alguém que vai se tornar em algo especial dentro do corpo, embora todos sejamos especiais, claro, dentro do corpo de Cristo. Mas eu acredito que nesse caso específico existem pessoas que têm a habilidade de semear, como por exemplo tem um evangelista
evangelista aqui do lado. E também existem pessoas que têm a habilidade de treinar e de formar filhos na fé, o que a gente pode chamar de discípulos. É claro que todos nós somos chamados a discipular, mas existem pessoas altamente capacitadas para fazer isso com um pouco mais de excelência, ao meu modo de ver. Concordam, companheiros? Eu quero ressaltar, ouvindo aqui pastor Luciano, por mais que se tenha, assim, uma habilidade proeminente, perceptível em alguém, tenho convicção de que a chamada é para todos. Ainda que eu tenho uma preocupação, porque psicologicamente falando, a pessoa acaba se comparando com a maneira dos outros fazerem. Não, eu não tenho a eloquência que ele tem. Ora, a mensagem de Cristo era simples, objetiva, ela não tinha nenhum tipo de firula, que é o que a gente está acostumado muitas das vezes a ver a pessoa querer fazer, a pessoa quer imitar o pregador. Você pode perceber quando tem pregador proeminente, as pessoas começam já a destacar-se nas características daquela pessoa. Para você, ouvinte que nos ouve nessa manhã, Deus tem para você uma chamada específica do teu jeito, as características que o Senhor colocou em você, Ele vai te usar dentro delas, até porque o povo que é alcançado por pessoas com características específicas não vai ser alcançado pelo outro público, ou seja, o pastor ministra de um jeito, o senhor ministra de um jeito, o outro pastor de um jeito, e isso atrai ovelhas que vão ser características com o jeito daquele pastor. Tem pastores efusivos, pastores muito calmos. Então, a minha preocupação, JR, quando a pessoa pensa que não tem a chamada, porque não fala de repente não tem um estilo, não tem um estilo daquele outro ali. Então, Deus te usa como você é. Então, você pode muito bem usar a alma. Por que tem que falar para usar a alma? Às vezes a gente ganha a alma com testemunho de vida. Às vezes a sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Ou com poucas palavras, né? A pessoa às vezes está imaginando, quer ficar no alto, falar alto, isso, microfone gritar, na mão, dançar, dar um salto, pendurar no lustre. Não é exatamente isso. Não se está falando, cada um no seu estilo. Não se está falando aqui, JR, da mensagem para a multidão. Eu acho que está falando aqui do evangelismo individual. Pessoal, né? Pessoal, quando a pessoa tem a possibilidade, pelo menos uma vez, que seja pelo menos uma vez, né? Ovelha gera ovelha. A partir do momento que nós nos tornamos ovelha do redil de Cristo, nós temos essa capacidade, senão nós estaremos estéreis. Nós seremos estéreis. Nós não teremos uma produtividade para aquilo que nós fomos chamados. Então eu entendo que todo mundo tem condição. É óbvio que uns vão se destacar mais que os outros vão ter estratégia, vão ser mais habilidosos, vão ter um ministério específico nessa área. Se me permite falar, onde eu visitei um pastor Samuel Couto, ali onde eu moro, que a esposa está muito enferma, e conversando com ele, eu vi ele falando, ele sai daqui de São Gonçalo, de Vista Alegre, ele pastor em Vista Alegre, vai para o sertão do Ceará, anda 300 quilômetros para pregar o evangelho, para falar. Então tem pessoas que a gente via com a idade que ele tem, cerca de 70 e poucos anos já, o brilho no olhar, da vontade de saber que existe lá, parece que já tem 50 pessoas lá esperando para ser batizados. Então existem as pessoas que têm aquela chamada específica, mas eu e você, cada um de nós, temos que pelo menos ter essa preocupação que a nossa ouvinte está tendo e de alguma forma tentar ganhar alguém, nosso vizinho, nosso parente, nossos familiares, alguém para esse evangelho santo. Eu acho que a maioria de nós faz uma confusão entre a ordem de evangelizar e o dom da evangelização. A ordem para evangelizar foi dada por Jesus para todos os crentes, sem exceção. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas o dom da evangelização é um dom específico que o Senhor chama pessoas. Lá em Efésios 4:11 diz que Ele chamou alguns para pastores, evangelistas, etc. Então, por que há essa confusão? E por causa dessa confusão, alguns crentes se descansam. Eles ficam parados. Não, eu não fui chamado para evangelizar. E aí entregam a responsabilidade para poucos. Por isso que nas igrejas a obra de evangelização fica restrita a algumas pessoas. Por quê? Porque acham, não, eu não sou chamado. A ordem é para todos. Agora o chamado é para alguns. Por isso que alguns se destacam na obra de evangelização. Eu acho interessante que o Senhor sempre nos dá deixas. Eu costumo falar isso, né? O Senhor sempre vai te dar uma deixa para você evangelizar alguém. Às vezes a pessoa que não está percebida da oportunidade que o Senhor está lhe dando. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, faculdade, sempre tem alguém ali que tem uma necessidade. Aí eu costumo brincar que às vezes chega alguém que não é cristão perto do crente, e ele fala assim, poxa, eu tô numa luta, num problema seríssimo, eu não sei como é que eu vou resolver. Pro cristão, é a deixa do Espírito Santo para ele evangelizar
de alguma forma. Aí o próprio cristão fala assim, rapaz, eu também tô numa luta tão grande que eu vou te contar e eu não tô conseguindo lidar com isso. Ou seja, às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de evangelizar numa simples conversa e a gente tá tão preocupado que seja de repente com microfone ou num evangelismo específico e deixa de aproveitar a oportunidade. Vocês não acham que a gente tem uma dificuldade também no outro aspecto, que é aquela pessoa que é convincente, aquela pessoa tem um poder de persuasão, assim, que é uma coisa impressionante. Tem pessoas que vendem, eu já vi, companheiros, eu já vi gente vendendo terreno no céu, eu já vi. E vi gente comprando também. Brincadeira. Eu vi, isso eu vi lá em Vitória, no Espírito Santo, eu vi. Isso aí ninguém me tira, porque essa eu ouvi. Mentira, eu vi. Então, quando você imagina bem. Escritura e tudo? Hein? Com escritura. O que é nada escritura? Você vai comprando pela fé. E aí o que acontece? O camarada foi. Essa é uma pessoa que tem um poder de persuasão impressionante. No evangelismo pessoal, e aí já estamos focando aqui no individual mesmo aqui, no que a gente chama de 1 a 1, no corpo a corpo, quando isso acontece, a gente tem uma expectativa. A expectativa é que no final tem um resultado, é como se fosse uma venda. E aí, como é que foi a venda? Olha, vendi, ganhei 10 hoje, entendeu? Quer dizer, e não é venda, porque você tem uma mensagem a entregar, só que quem faz o poder, quem tem o poder de convencer, não pode ser a gente, porque a gente pode ganhar a conversa. É por isso que tem tanta gente que é convencida, mas não é convertida. Verdade. Ela é o seguinte, para parar a conversa, o que eu faço para resolver? Olha, você tem que aceitar agora Cristo. Como é que eu faço isso? Eu escrevo, eu assino aonde, né? Porque a pessoa não aguenta mais o outro lá, verdade, que é muito chato, é verdade, muito enjoado. E a gente sabe que, enfim, o mundo mudou, mas as coisas ainda continuam dentro do mesmo molde. Como é que a gente se convence? Vamos lá, agora a gente tem que se convencer. Como é que a gente se convence disso para alcançar o equilíbrio? Não é que a gente não tenha ter os argumentos, todos nós temos argumentos. Não existe argumento melhor do que a Bíblia. Você não precisa fantasiar nada, a gente que conta história que não existiu, entendeu? Para poder convencer, olha, eu estava ontem, entendeu? E aí a pessoa, é mesmo, o negócio aí, conta o negócio, traz o impacto. Mas por quê? Mas tá falando isso, o que você, conversa esquisita e nada a ver. Qual é o argumento que a gente tem que utilizar? Como é que funciona isso? E como é que a gente se convence de que quem convence é o Espírito Santo de Deus, gente? JR, exatamente isso que o apóstolo Paulo tentou ensinar aquela igreja que estava passando por um problema, que eles tinham a capacidade de levar a palavra, mas quem faria a obra era exatamente Deus. O Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo quem faz essa obra, convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito que Deus não precisa da nossa ajuda, a não ser da nossa boca, que nós abramos nossa boca e falemos exatamente tudo aquilo que Ele espera que saia através da palavra dele. O Espírito Santo, ele não precisa de nada mais, ele não precisa que eu exagere, ele não precisa que eu force a barra, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então muitas pessoas, elas se confundem, até porque você tocou no ponto importante que eu quero salientar aqui. A gente imagina que uma vez que a gente lance a palavra e a pessoa não entregou a vida a Jesus, que aquela palavra se perdeu, mas a Bíblia nos dá uma garantia de que nenhuma palavra voltará vazia, antes fará tudo aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, só que a gente, como não tem muitas vezes aquela resposta que o nosso eu queria, e não há nada, nenhum problema nisso, porque é bom a gente pregar e ver as almas se convertendo, mas a gente às vezes não conhece o caminho de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Então muitas vezes a gente tem frustrado a nossa pregação porque aparentemente alguém não se converteu. Só que aquela palavra foi semeada e ela vai entrar agora no processo de frutificação. E aí cabe agora a Deus e ao Espírito Santo completar essa obra iniciada. Entendi. Porque aquele que começou boa obra é fiel para completar. É diferente do cara que se omite. Tem uma palavra para entregar e ele não entrega. É diferente do cara que agora ele não tem a palavra para entregar e quer entregar qualquer palavra. Isso. Hein? É isso? Com certeza. Vai lá, Neucimar, você ia falar aí. Hein? A pessoa que se omite, né, é covarde, né? Recebe a palavra, tem a certeza da palavra e não tem a coragem, alguma coisa o inibe de entregar. E também temos que ter esse cuidado de ter também essa preocupação com a habilidade, com aquilo que iremos falar, como o JR falou, que nós temos algo especial para falar.
É verdade. Do ponto de vista da semente, da mensagem, nós sabemos que ela é boa, nós sabemos que ela é especial, nós sabemos que ela é necessária. Agora, do ponto de vista da recepção, né? Marcos, no capítulo 4, fala dos solos, né? Existem solos férteis que estão aptos ali para desenvolver a semente, e outros não. Em outros a semente vai se perder, em outros não vai crescer. É interessante, Atos 7 fala sobre Estevão, quando vai ministrar, quando vai pregar. A recíproca do público ouvinte não foi das melhores, muito pelo contrário, eles jangiam os dentes. Então, era uma coisa terrível, e ainda assim ele não desistiu de fazer aquilo para o qual ele foi enviado. A nossa geração é muito imediatista, ela quer na hora, a gente quer, é como aquela história que mandou a mensagem, viu que visualizou, mas não respondeu, já fica já como ansiosa. Tá vendo, né? Eu quero resposta, mas nem tudo é no tempo que a gente quer. Ouvinte diz: não sei como pregar de forma eficiente a ponto de ganhar pessoas para Jesus. Existe uma forma eficiente, companheiros? Na Bíblia, Cristo ordenou que pregássemos o evangelho a toda a criatura, diz a ouvinte. Confesso que tenho medo do que me espera no dia do juízo final. Como acontece a conversão de uma pessoa? Como saber se alguém é de fato convertido? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, aniversariante do dia de hoje. O que é isso, hein? Olha aí, no aniversário trabalhando. Olha aí, tá vendo? Olha, se dependesse de mim, você ganharia aumento só por causa dessa dedicação. Hoje, né? Entendeu? Eu sei que se pelo menos uns 35%. Olha aí, que beleza. Entendeu? O número que me veio à mente agora. Essa é a questão, como não depende, ele só propõe. Porque se dependesse, provavelmente eu não faria essa proposta, né? Certamente ele não ia pensar dessa maneira. Mas parabéns, Marcela, pelo seu aniversário. Ao final nós vamos orar pela sua vida. Amém. E o pastor Luciano vai cantar parabéns. Ih, olha aí, pastor. Vai ser um solo hoje. Mas você sabia que o pastor canta? Eu sei. Não, que ele canta. Você tá narrado. Ele canta. Não sei se o pessoal escuta, mas. Não, soube que ele canta. Você não sabe de nada. Soube que ele canta, que ele ministra, que ele canta também pro caramba. Não, que ele ministra o quê? O que é ministra? Não, ele prega? Ministra durante as canções, não é só pregar, não. Ah, dirige o louvor, então. Dirige o louvor. Pra nós, Clark, aí. Dirige o louvor. Então ele dirige o louvor, aí ele ministra. Ele dança. Ele tem pinta que dança, ele tem estilo. Vai te gastar. Ele tem estilo. Eu acredito que ele tem estilo pra dançar. Tem sim. Eu acho. Não é? Eu tenho certeza que talento. Ele dança também. Talento de só. E aí, temos pesquisa? Então. Deixa eu botar aqui a vinheta outra vez. Pesquisa 93. Você tem aí o que chamamos de filhos na fé. Eu até voltei lá na Luciana para poder saber. Lu, é isso mesmo? Tá totalmente oposto, é isso aí. Por telefone, 90% dos nossos ouvintes afirmam que tem filhos na fé. Mas já pelo nosso site, radio93.com.br, a maioria, 67% deles falam que não tem filhos na fé, não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a sinceridade e a transparência tão importante para que a gente tenha uma pesquisa 93 que retrate a verdade dos fatos e possa nos ajudar a caminhar sobre este assunto tão complexo e tão especial, a conversão de vidas. A gente tem tanto crescimento numérico, e muitas vezes, infelizmente, não bate. Nem todo mundo que é membro do hall de membros da igreja é membro do corpo de Cristo. Aí o negócio complica. E quando é que sabe isso? Vou perguntar para os nossos companheiros aqui já. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Neucimar, meu querido, você destacou a frase: não sei como pregar de forma eficiente a ponto de ganhar pessoas para Jesus. É a palavra que a nossa ouvinte compartilha, né? Do seu ponto de vista, como é que você entende esta frase da ouvinte? J.R., o evangelho é boas novas. O evangelho é boas novas de esperança, boa nova
de paz, de vida. Evangelhos é uma mensagem totalmente palatável, totalmente fácil de se ouvir, né? Eu não creio que a eficiência esteja em nós. Eu creio que nós podemos ter estratégias, nós podemos orar ao Senhor e pedir discernimento acerca das situações, das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a eficiência da operação da salvação, da conversão, está no Espírito Santo, né? A função nossa é semear, como eu disse aqui, já falei da parábola do semeador. O capítulo 14 diz: o semeador semeia a palavra. Nós temos que fazer essa parte. Essa é a nossa parte que nos incumbe, né? Agora, quanto à eficiência, sim, a gente pode ter estratégias, desenvolver o nosso vizinho, de alguma forma ter estratégia para evangelizar, mas crendo que não é a nossa eloquência, que não é a nossa capacidade, que não é o nosso ser espiritual, que vai mudar a situação do nosso ouvinte, da pessoa que vai estar ouvindo a palavra de Deus. E sim a operação do Espírito Santo na vida dele. A salvação é de graça, é através da graça e é dom de Deus. Eu acho que o fato da pessoa... tem muitos pregadores, eu vou desde do evangelismo pessoal a também essa proposta do coletivo, que pensa que o fato de ter conta-se muitas almas que vão à frente e tal, aquele negócio, hoje foram 1000 almas, enfim. Como é que sabe, hein? Coisa, eu recebo também como esse é que mistério. sabe? Mas é que tá, eu fico pensando, como é que conta, sabe, né? Vamos lá, conta comigo, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas muitas das vezes a gente volta, a expressão eficiência me preocupa. Eficiência. Então a gente acaba trazendo isso para nós, ao invés de deixar a cargo daquele que pode gerar o crescimento e a verdadeira conscientização do pecado. Então muitas das vezes a gente acaba se prendendo a isso, enquanto que às vezes a pessoa pode não ter vindo à frente, ou o apelo de repente nem fora feito, mas a palavra penetrou no coração e trouxe de fato uma transformação de vida. Então não se prenda a resultados imediatos, até porque a minha preocupação também, e eu sempre uso essa expressão com a nossa geração, para não falar outrora, né? Olha 1500 e pouco. Pelo amor de Deus, não consegue não falar, cara. Eu tentei até o final. Ela não consegue não falar. Meu pai do céu. Tá vendo? Aí, vou falar da nossa geração. Enfim, a gente tem uma dificuldade muito grande de investir tempo. A gente não foi falado aqui sobre lavrador, que ele vai lá e a gente não tem paciência de esperar. O discipulado, que deveria ser algo também para toda a igreja, a escassez do discipulado hoje em dia, não se há tempo para investir, para passar tempo com a pessoa. A gente vê Elias ensinando a Eliseu, a gente vê ali Paulo ensinando para Timóteo, estando junto, é assim que se faz, João, por acessibilidade. Então hoje as coisas acabam sendo muito distantes. Eu não generalizo, mas aponto aqui esse ápice acerca das coisas. É necessário tempo, paciência, eficiência fica com aquele que tem poder para fazer, o Espírito Santo de Deus. Eu acho que está havendo aqui uma dificuldade de compreensão quanto ao que significa eficiência ou pregar com eficiência. A meu ver, pregar com eficiência é comunicar de forma a ser compreendido e não o resultado em si. Jesus, que é o pregador por excelência, pregou muito, mas nem em todas as suas pregações os resultados foram grandes. Numa vez que ele pregou, alguém disse, ou todos disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Todos foram embora. E foi o maior sermão que a Bíblia registra dele, João capítulo 6. Então, pregar com eficiência é pregar de forma que a pessoa compreenda o que está sendo dito. Quanto à decisão, é outra história. Então, você tem que se esmerar, eu tenho que me esmerar, eu tenho que fazer com que a mensagem seja compreendida. Por isso que não há um modo eficiente de pregar, um só modo. Há várias maneiras de pregar o evangelho. Por isso tem N ministérios na igreja, infantil, jovens, adultos, terceira idade. Então, pregar com eficiência é tornar compreensível a mensagem e orar para que o Espírito Santo leve aquela pessoa a reconhecer a necessidade de se converter. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Espírito Santo nos dá a palavra e nós pregamos a palavra que o Espírito Santo de Deus nos dá. Certo. Essa palavra é semeada, que é a função que nós temos, e a obra do convencimento, que gera a conversão, é obra do Espírito Santo de Deus. Ou seja, todo o trabalho de evangelização, ele é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Então, a participação humana é de fato uma participação.
ela não é protagonista. O ser humano não é protagonista, ele é um mero coadjuvante. E olha, tem que erguer as mãos para o céu e agradecer ao Senhor pela honra, não é verdade? Verdade. O protagonista é o nosso Deus e Pai. Então, essas expressões, elas são muito importantes serem ditas, e aqui não é nada contra quem usa outras expressões, mas essa perspectiva que vocês estão dando da ação evangelística, da ação missionária, da ação daquele que prega e a ação de Deus que consegue trazer a sua palavra de maneira clara através de quem prega até o coração de quem escuta. Vocês sabem que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro escuta, né? Já também outra linha da mesma expressão diz o seguinte: não é o que você escuta, é o que eu falo, porque às vezes a pessoa escuta o que ela quer escutar. Então existe uma encrenca entre as duas coisas, porque existe uma dificuldade entre emissor e receptor, que são os ruídos, e os ruídos estabelecidos, eles criam essa dificuldade que aí está. Então, estamos aqui no ponto em que a nossa ouvinte diz: na Bíblia, Cristo ordenou que pregássemos o evangelho a toda a criatura. Aí ela diz: confesso que tenho medo do que me espera no dia do juízo final. Por quê? Porque ela se sente incomodada. Ela se sente incomodada porque até essa altura, até agora, ela não tem filhos na fé. Então ela diz: como é que eu vou chegar diante do altar de Deus, né? Do juízo de Deus, do tribunal de Deus, sem nada. É essa a sensação que ela me dá. O seu destaque, né, pastor Clark? Exatamente. Eu fiz esse destaque porque é a primeira vez, honestamente falando, que vejo alguém preocupado com o juízo final relacionado com a sua prática de evangelização. As pessoas ficam preocupadas com o terror, com queda, com o sofrimento, mas ela não, ela está preocupada com o juízo final porque ela ainda não conseguiu ganhar ninguém na fé. Isso é saudável, isso é preocupante por um lado, porque ela está vivendo um terror pessoal. Mas é saudável porque ainda há tempo dela reconsiderar, há tempo de ela perceber que ela não está sozinha nesse sofrimento, porque pela pesquisa há muitas pessoas no meio evangélico que ainda não tiveram a bênção de ganhar uma pessoa para Cristo. Então há tempo de ela perceber que ela não precisa se tornar, a não ser que ela não tenha um chamado ou que ela tenha um chamado, mas ela não precisa pegar o microfone ou se tornar pregadora de massas, mas viver o evangelho onde ela se encontra, com quem ela se relaciona. Isso que é pregar o evangelho. Ela não tem que se preocupar que o juízo final seja um momento de condenação para ela ou de pavor, mas que ela passe a viver hoje na dependência de Deus e vendo cada oportunidade para anunciar o evangelho, porque é isso que Deus quer que a gente faça a cada dia, com quem nós nos encontramos, que a gente possa comunicar o evangelho, às vezes até sem palavras, porque nem todos querem escutar. Esse mesmo terror, e eu quero trazer essa palavra para ela e para todo mundo que enfrenta isso, veio sobre Jeremias. Deus vem a Jeremias é novo, vai ter uma experiência maravilhosa, vai ser um profeta extraordinário, um profeta grandioso na palavra de Deus, mas quando Deus vem a ele e desperta ele para essa chamada, ele entra em pânico, ele fica desesperado, porque ele diz: Senhor, eu não tenho a mínima condição, eu não sei nem como falar, o que eu vou fazer? E Deus começa a ministrar no coração de Jeremias: Jeremias, fica calmo, fica tranquilo, porque quem vai fazer sou eu só quero que você abra a boca, mas quem vai encher, quem vai colocar as palavras sou eu, Jeremias, não é você quem vai fazer, sou eu, fique calma, porque aonde eu te enviar você vai, e o que eu mandar você falar, você também falará. O que isso a gente precisa entender? O que a gente aprende com isso? É que a palavra não é nossa. Mais uma vez eu me reporto ao apóstolo Paulo, a sua carta 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: a capacidade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É Ele quem nos capacita a sermos ministros dessa aliança, ou seja, a sermos portadores dessa palavra. Quem faz a obra, como disse J.R. algum tempo atrás, do início ao fim, é Deus. Quem fez de Jeremias um grande profeta ou qualquer outro profeta foi Deus. Quem fez de mim um pregador ou qualquer outro pregador é Deus. E eu quero terminar pelo menos essa participação agora aqui dizendo o seguinte: quem de nós nunca desceu de uma plataforma, de um altar, saindo do púlpito, frustrado, dizendo: caramba, o que deu? Foi péssimo, o que houve? Eu tinha uma palavra poderosa e você sai frustrado, aí de repente vem alguém e diz: pastor,
Que palavra? Foi pra mim. A minha vida, poxa, eu precisava tanto ouvir isso. Significa que a resposta certa não vem da minha boca, ela vem da boca de Deus. Que eu antes de ser pastor, uma vez eu estava numa igreja e me chamaram para dar uma palavra, né? Essas oportunidades santas que a gente recebe. Eu dei uma palavra e eu fiz o apelo, não veio ninguém, e eu saí frustrado. Eu disse, Deus, eu nunca mais prego essa palavra. Aí acabou aquele culto, uma família me procurou e disse, o senhor não tem noção quanto o senhor foi usado para a nossa família. E a gente quer agora, a gente não teve coragem, era todos macumbeiros. A gente não teve coragem de ir no altar, a gente ficou com vergonha. Mas o senhor pode orar, a gente quer entregar nossa família para Jesus. Deus me deu uma resposta imediata para que eu entendesse, meu filho, sou eu quem faço a obra. Um outro aspecto que tem que ser abordado aqui, a salvação, se a preocupação da nossa ouvinte é essa, né? Não é pelas obras, não é por aquilo que a gente vai fazer, né? Deus promete nos dar recompensas, né? Recompensa diante da obra, daquilo que nós realizarmos dentro da obra. E ele coloca gradação, né? Com relação a essa obra, se é de ouro, se é de prata, mas não vai haver perda da sua salvação por causa da sua obra, mas você precisa, porque a fé sem obra, ela é morta. A nosso querido ouvinte continua aqui e a pastora Carla vai ter, o destaque dela, como acontece a conversão de uma pessoa. Antes disso, só dizer aqui, a pedido dos nossos ouvintes aqui no Facebook, apresentando a nossa bancada do nosso debate 93 de hoje aqui na foto no Facebook, Face da 93 FM, tá aqui o pastor Clark Gable, ao lado dele a pastora Carla outrora Regina, nós temos também o pastor Luciano Regis, o evangelista Neucimar Porto, e ao lado deles estou eu aqui, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Pois não, pastora Carla? Eu quero ressaltar, não outrora, mas você falava sobre o coadjuvante, o protagonista que é Deus nesse processo de evangelização, ou de evangelismo, como alguns falam, e me reportando a isso, eu fico preocupada de também nos eximirmos da responsabilidade, porque uma ferramenta que, se for cega, você vai usar uma faca que é cega, ela não corta bem. Então há um preparo também por parte desse instrumento a ser utilizado. Segundo Timóteo 2,15, Paulo fala a Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente também enfrenta na nossa geração, acho que eu vou mudar de outrora agora para da nossa geração, a gente também acaba enfrentando muito essa omissão com relação à palavra de Deus. É crente que nunca leu a Bíblia toda. Eu não estou dizendo aqui, toda. Tem gente que lê. Para com isso, pastor Luciano, faz isso não. Claro que tem. Mas, tipo, não, assim, tem lê tudo quanto é tipo, é verdade. Lê tudo quanto é tipos de livros de ficção. Ele já leu tudo. Eu ouvi um crente que recebeu lá os testemunhos de Jeová que bateram na porta, e ele não sabia responder nada para poder defender a sua fé. Quando perguntarem acerca da sua fé e você não sabe responder, se posicionar, aí ele falou para quem bateu na porta, falou assim, olha, pergunta pro meu pastor, porque meu pastor sabe, mas eu não sei não. Quer dizer, aí também não dá. Você quer evangelizar, mas não senta para ler Bíblia. Você quer evangelizar, mas não tem vida de oração, não jejua, não se posiciona como cristão em Cristo Jesus. Então, se você quer ser um instrumento bem afiado na mão daquele que quer te usar, que de fato é o protagonista de todo o processo, seja um bom. Amamos isso, a escola bíblica dominical. Cristo não vai para a escola dominical. Ele quer ficar de pé para ensinar, mas não senta para aprender. Esse mínimo esperado, esse básico esperado, quer dizer, funciona como? Você é convertido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você conhece a Deus, né? Ele se deu a conhecer. Deus se revelou. Quanto mais você caminha com ele, o natural é que você queira conhecê-lo mais. Conheçamos e prossigamos. Você descobre que é pela palavra que você vai conhecê-lo mais. Então você vai estudar, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai refletir sobre o que a palavra diz para a sua vida. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela é simples. É muito simples. Eu, pequenininho, o pastor Luciano já ministrava naquela época, e diz um ouvinte aqui que ele ministra muito bem, um ouvinte que no Face, dizia que ele ministra pra caramba e tal. Aí a Marcela falou certo mesmo. Aí eu lembro, leia a Bíblia e faça oração, o pastor Clark conhece. E se quiser crescer. E aí a gente crescer, a gente pequenininho, professor de escola dominical, botava a mão assim pra ficar mais alto, né? Todo mundo pulava, pra quiser crescer, pra ficar mais alto, mas evidentemente era o crescimento espiritual, e passa o tempo, a gente esquece
A gente esquece que o crescimento, ele é simples, meu Deus do céu, não tem coisa mais simples. Oração, leitura da palavra, e ambos te levam à igreja. Ambos te levam à igreja, porque não há como você ter oração e palavra sem igreja. Essas coisas não funcionam juntas, separadamente. JR e debatedores, infelizmente essa pessoa que colocou esse e-mail faz uma pergunta colocando em xeque a sua própria conversão. Como acontece a conversão de uma pessoa? Como saber se de fato alguém se converteu? Se ela faz essa pergunta, ela está colocando em xeque a sua própria conversão, porque não sabe explicar o antes e o depois da conversão. Agora, quando se fala de oportunidades, eu tenho 2 exemplos de pessoas que, um exemplo negativo de alguém que não aproveitou a oportunidade, porque acha que não era o seu dom o evangelismo. Aconteceu numa igreja no Rio, não vou citar, porque embora tenha sido divulgado num evento grande da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, o pregador disse o seguinte: na minha igreja, uma pessoa foi numa quinta-feira de manhã e disse: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. O porteiro disse: hoje não, vem domingo, que hoje não é dia de entregar a vida a Jesus. Olha, coisa absurda. Hoje não, hein? Hoje... Segura aí, meu filho. Fechado pra balanço. Segura aí. Segura aí. absurda. O senhor tá ansioso, hein? O senhor tá muito ansioso. Venha domingo. Só que isso aí é falta de sensibilidade, perda de oportunidade. Mas por outro lado, uma senhora estava ouvindo o pastor pregando: evangelize, evangelize. Ela disse: pastor, não sei pregar. Evangelize. Isso aconteceu. Uma vizinha se mudou para aquela rua, uma nova vizinha. Ela foi lá, ajudou na mudança, deu café, tudo mais, sem colocar um folheto escondido debaixo do bule, sem colocar escondido. nenhuma Quem botou aí? Eu não fui. Já ouviu falar em Gabriel? Então não fez nada disso. Só viveu, só ajudou. Isso aconteceu. Aquela família, um mês depois, estava na igreja dela. Porque ela viveu o evangelho. Então, você não precisa de um microfone para evangelizar. Claro que eu ouvi uma história uma vez que eu realmente acho fantástica, uma experiência maravilhosa. Um pastor assumiu uma igreja ao lado da igreja tinha um boteco. Um boteco pé sujo mesmo, aquele da mosca. Ele, cara, acha, é quibe? Não, é ovo, né? Você tá ideia. O banheiro era o Inferno em Chamas, é aquele filme antigo, o Inferno em Chamas. O banheiro era terrível. E o pastor um dia apareceu lá, no boteco, com balde na mão, enfim, produtos de limpeza, e pediu ao dono do boteco para ele limpar o banheiro, pastor. Aí o cara falou assim: deve ter bebido, né? Porque não é meu cliente não, mas deve ter bebido, não é possível. Só quer o quê? Lavar o banheiro, só lavar o banheiro, mais nada. Aí o pastor foi lá, lavou o banheiro, né? Ficou um brinco, e cada cliente que entrava no banheiro dava um pulo pra trás. Epa, que lugar é esse aqui? Esse lugar diferente, que lugar é esse aqui? Aí perguntou: fulano, pro dono do boteco: o que aconteceu aqui? Rapaz, pastor da igreja aqui, veio hoje aqui, lavou. Veio hoje aqui, lavou. Qual é a ideia, né? O lugar sujo se torna limpo pela graça de Deus, pela ação do Senhor. E olha que coisa, entendeu? Que não é uma coisa complexa. O testemunho, a ação evangelística, ela pode acontecer de diversas formas. Aí o ouvinte diz: como é que acontece a conversão? Como saber se alguém é de fato convertido? Isso aí é complexo, porque às vezes a pessoa quer tomar conta da vida do outro, né? Saber se o outro é, vamos ver se quem é, vamos passar aqui a lista aqui, mas a gente tem alguns princípios aí que a gente poderia estabelecer como básicos, sem querer encorajar ninguém a ficar tomando conta da vida do outro, mas é todo mundo a tomar conta da sua própria vida, e é a gente ter uma alta análise e não analisar a vida do outro. Tem como, gente? Ô JR, a palavra de Deus, a Bíblia tem resposta, né? Tinha um programa antigo aqui na rádio, que não tem mais, que tinha essa expressão. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu fui lá na Catedral Presbiteriana, eu vi o JR pregar, eu era pequenininho, minha mãe me levava, né? Aí o JR sempre falava disso, sabe? Vai, eu tô quietinho, rapaz. Quem zoa tem que saber ser zoado. Não tem problema não, vai lá. Aí, ele ensinou uma vez, eu quero repetir aqui o que foi ensinado. Evangelho de João, ele diz que a gente conhece as árvores, capítulo 15, pelo fruto. O resultado de uma vida transformada é exatamente a atitude que essa vida tem depois dessa transformação. A gente conhece a árvore não pelo que ela diz que vai produzir, mas pelo que ela produz, independente do que ela diga. Então, o que a gente precisa entender como base de tudo isso é que a minha vida, ela não é respaldada pelo que eu falo.
ela é respaldada pelo que eu faço. A minha vida não é respaldada pelo que eu quero, ela é respaldada pelas atitudes que eu tomo. Eu acho que a maior ideia de uma conversão é uma vida transformada e os seus frutos. Muito bem, eu quero agradecer aos companheiros aqui pelas oportunidades que vocês nos deram ao longo deste programa de ouvi-los sobre tantos assuntos importantes. O encorajamento aos nossos ouvintes para a prática da evangelização, isso é um privilégio gigantesco que nós temos. Existem várias formas e é muito interessante quando você escuta a história do outro, mas não toma a história do outro como sua história. Não vai adiantar você repetir coisas que os outros fazem achando que vai ficar tão bom como os outros fazem. Performance é para artista e evangelista não é artista, evangelista é evangelista. Quando você vai na performance, começa a imitar o que o outro fala, às vezes até o jeito de andar, o jeito de falar, o visual, meu Jesus amado. Então, muita coisa boa pra gente aprender e pra gente discernir a partir desses ensinamentos. Muito obrigado aos companheiros aqui do nosso Debate 93 de hoje. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes nos acompanhando, a turma do Facebook aqui, uma galera maravilhosa, Josiara, o Carlos Eduardo, que está dizendo que o pastor Luciano ministra demais, JR, olha aqui a Renata, as ministrações dele são poderosas e abençoadoras, ele é fera. Aqui, Eunice, quem é o pastor Luciano? Já falei aqui, o pastor Luciano, é ele, pronto, não vou nem responder mais, tá respondido. Obrigado aqui a Bianca, a Vanessa, o Jackson, a Maria, um abraço aqui pra Samília acompanhando a gente também. Fernando Henrique, olha aí, quem diria, hein? Fernando Henrique tá ligada na gente aí também, essa época é boa, hein? Rosângela, Joana, Amanda, Camila, Viviane, Silvana, muito obrigado aqui a outra Adriana, Fabrício, Juarez, muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles no nosso Debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles têm o que a gente chama aí de filhos na fé. A gente encerra por telefone com 88% dos nossos ouvintes, caiu aí um pouquinho, deles dizendo que sim, e mudou aí no nosso site para 43% dos nossos ouvintes afirmando que também tem filhos na fé. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Criminosos incendiaram 35 ônibus dentro da garagem de uma empresa em Osasco, na Grande São Paulo. A ação criminosa foi na madrugada de hoje. 23 veículos ficaram totalmente destruídos e 12 foram parcialmente atingidos pelas chamas. O segurança e o manobrista da aviação foram rendidos por criminosos que entraram, despejaram gasolina em 2 ônibus e tacaram fogo. Rapidamente as chamas se alastraram. Ninguém ficou ferido. Um adolescente de 16 anos viajou dos Estados Unidos para o Havaí na roda do trem de pouso de um Boeing 767. Segundo autoridades, o jovem perdeu a consciência porque no local em que estava, a temperatura chega a 62 graus Celsius abaixo de zero. De acordo com especialistas, foi um milagre ele ter sobrevivido. O FBI informou que o adolescente foi encaminhado aos serviços de proteção à criança. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje nos postos de saúde de todo o país. Na cidade do Rio, a meta é imunizar 80% do público-alvo da campanha, um universo de cerca de 1.250.000 pessoas. A mobilização se estende até o dia 9 de maio. O Dia Nacional de Mobilização, marcado para o próximo sábado, vai ser o ponto alto do mutirão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização vai ocorrer não só nas unidades de saúde, mas também em escolas, creches e praças. Vamos acompanhando aqui a opinião dos nossos companheiros, pastor Luciano Regis. O senhor, o que o senhor está achando desse negócio de incendiar ônibus? Agora, numa mesma empresa, você imagina bem, na garagem de uma empresa em Osasco, na Grande São Paulo, 35 ônibus. A gente vê a ousadia e a ineficácia da segurança pública. Em São Paulo, isso não é a primeira vez que acontece, isso tem acontecido e nesses dias que a gente tem comentado. Então a gente vê primeiro a falta de segurança
cuidando daquilo que deveria ter cuidado. Também o vacilo da empresa em deixar apenas um segurança tomando conta de todo um contexto daquele, e que 35 ônibus é atingido e 23 se perdem completamente. Então falta segurança, e para que essa ousadia desses bandidos acabe, a segurança precisa começar a ser um pouco mais enérgica. Eu acredito que se precisa repensar na forma de segurança pública, para que, uma vez intimidados, eles possam parar de destruir o patrimônio público e até mesmo matar a vida das pessoas, né? Evangelista Nilcimar, pastora Carla, esse episódio que envolve o adolescente de 16 anos, fugiu de casa, entrou num avião, foi pro aeroporto, entrou no avião, que loucura! Uma coisa, nós podemos perceber aqui o agir de Deus na vida dessa pessoa, né? Enfrentar 62 graus Celsius abaixo de zero é algo inusitado, e os próprios especialistas dizendo aí que foi um milagre. Interessante, eu vi na notícia o especialista dizendo que parece que ele entrou numa forma de hibernação, onde o organismo, né, economiza a energia que tem para poder ele não vir a óbito, né? E eu não sei se os irmãos viram, mas eu vi a repórter dizendo que de 1947 até agora, 120 e poucas pessoas aconteceram isso, e dessas 25 viveram. Então ele não foi o primeiro, mas a gente percebe aí o agir de Deus na vida desse rapaz aí de 16 anos. Eu não sei quais foram as razões que o levaram a fugir de casa, não sei que tipo de problema ele lá estava passando para que o fizesse fugir, mas uma coisa é fato, a gente vê a mão de Deus guardando, isso só prova o poder que Deus tem de decidir a hora que alguém vai e a hora que alguém fica. Quando ele diz vai ficar, e ele guarda com a poderosa mão. Então, nada acontece sem que fuja ao controle de Deus, e com certeza a vida desse adolescente foi guardada pela mão do Todo-Poderoso. Essa preservação, como disseram vocês, é uma preservação milagrosa. Não é aconselhável a ninguém, vou agir igual, né? Porque tem gente que escuta isso, já aconteceu com ele, vai acontecer comigo, igual ponte agora, né? Vão cair e tal, não vai cair mesmo. Não entra nessa não, porque é um risco terrível. Antigamente, muito antigamente, na época em que eu ainda no colo acompanhava as ministrações do pastor Luciano, as pessoas entravam nos navios. Meu avô veio de Portugal no navio escondido. Hoje é avião, entendeu? Porque ninguém quer entrar no navio, que demora demais. Mas olha o risco, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Pastor Clark Gable, a vacinação outra vez aí, né? Com público-alvo aí prioritariamente crianças de 6 meses a 2 anos, idosos com 60 anos ou mais, doentes crônicos, profissionais de saúde, índios aí. Já aí tem que ir. Gestantes, mulheres que deram luz até 45 dias antes da vacinação, detentos e funcionários do sistema prisional. A vacinação, nesse caso aqui, e tem sido ainda há muito tempo, é uma questão de escolha. O Estado oferece, mas é uma questão de opção, de escolha. Quem opta pela vacinação está se protegendo, está se antecipando, se imunizando. E eu creio que não dá para você reclamar de um problema se você pôde antes evitar e não fez. Então a vacinação não é uma questão apenas de escolha, é de necessidade. E eu me lembro de uma família, de um senhor, que na época da vacina contra a poliomielite, ele debochou, fez pouco caso, disse que isso não iria acontecer com a filha dele, e hoje a filha dele é formada em odonto, mas anda de muleta. Esse pastor, quando eu vejo minha filha, eu choro, porque eu poderia ter evitado isso e não fiz porque ignorei o aviso. Então vacinar não é só uma questão de escolha, mas de valorizar a sua própria vida. Palavra boa sobre esse assunto. Muito obrigado aos nossos companheiros e a participação de vocês aqui nas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: tenho uma amiga muito especial e nossa amizade já dura alguns anos. Sempre andamos juntas, nossos laços são fortes e tenho certeza que foi Deus quem promoveu. O problema é que as pessoas maldam demais a nossa amizade. Já percebi olhares atravessados até na igreja e sinceramente isso me irrita.
O que fazer para que as pessoas parem de nos julgar? Será que as pessoas que julgam são aquelas que não têm amigos de verdade? Como encarar o preconceito daqueles que não entendem a nossa amizade? Qual a importância de uma amizade verdadeira? Como ter e ser o amigo de todas as horas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Aliás, só para explicar aos nossos ouvintes, esse tema seria tratado naquele dia em que houve aquela confusão no Engenho Novo ali, tá lembrado? Aí naquele dia nós suspendemos o tema por razões óbvias e tratamos especificamente sobre aquele assunto. Como todos os e-mails, todos os telefonemas, todas as mensagens que nós recebemos e tratamos aqui são encaminhados pelos nossos ouvintes, nós não poderíamos deixar de responder e de encaminhar este assunto também hoje aqui no Debate 93 para discutirmos amanhã. Evidentemente estaremos ao vivo aqui amanhã porque somos funcionários assim exemplares na palavra da Marcela. Marcela quer mesmo o tal do aumento, tá em busca do aumento. Evangelista Neucimar, muito obrigado, querido, um forte abraço. Um abraço, JR, é um prazer estar aqui. Eu queria mandar um abraço para minha esposa, irmã Grace, meus filhos Thales, Tarso e Túlio, para o presbítero Joelson, a Nayara, que estão certamente ouvindo, são ouvintes assíduos, a Leiva, pastor Samuel, pastor Daniel, que é o nosso pastor presidente lá na Assembleia de Deus do Alcântara, meu pai, presbítero Hermenegildo, e a minha mãe, irmã Cedinha. Bênção por isso, um grande abraço para eles. Pastor Clark Gable, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, pela oportunidade. Quero mandar um beijo para minha esposa Paula, para meu filho Johnny, e também um abraço para todos os irmãos da PIA, Universidade do Brasil, e aqueles que nos ouvem já há certo tempo em outros estados. Que Deus abençoe realmente a aniversariante de hoje. Olha aí. Marcela, que Deus guarde a sua vida e que o que nós comentamos hoje faça efeito e tenha resultados no coração, inspiração do Espírito Santo em cada vida. Bênção puríssima. Apóstolo Luciano Regis, obrigado, um abraço, querido. Prazer estar aqui mais uma vez, mandar um abraço, um beijo para minha esposa, minha família, minha igreja querida, no nome de Jesus, e mandar um abraço especial pra galera lá do Pontal do Recreio, lá do Secreto, os surfistas lá que ouvem, que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Maravilha. Viu? Pastora Carla Regina, obrigado, viu? Deus abençoe sempre. Eu que agradeço. A gente sempre traz uma lista de pedidos de abraços e beijos. Quisera eu poder ler cada nomezinho. Pastor já conseguiu fazê-lo, né? Mas eu vou mandar hoje para 3 grupos específicos e uma pessoa especial. Quero mandar um abraço lá pro pessoal de Saquarema, Jaconé. Hoje está comigo aqui meu marido, meu filho, minha irmã também. E o cunhado tá tentando entrar pra família. O cunhado olha aí, tá tentando entrar pra candidato. Irmão Michel. Depende dos agrados. Lá de Saquarema, pessoal, ora aí, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço pro pessoal da nossa igreja lá da Missão Vida, Assembleia de Deus Missão Vida, todos os membros, pastores, nosso pastor lá, o Tony de Paula Júnior, pastora Silvana Calisto, pessoal do Facebook, sempre me zoa lá com outrora, todo mundo pede beijo, me manda beijo, outrora, né? Esse negócio de outrora. Pegou, né? Pegou. Mas tá você que fez, é você que fez. Nome, agora Carla Outrora. Aí, tá vendo? JR. E eu encerro essa minha oportunidade, Marcela. Não podia deixar de mandar esse beijo. Me sinto honrada de estar aqui hoje, nesse dia tão especial, na vida da Marcela, que é uma bênção na nossa vida. Não só pelo. Tem bolo, né? Não só pela rádio, mas também a vida pessoal. Marcela, beijo pra você, tu és uma bênção. Os presentes não precisam ser entregues hoje, né, Marcela? Eu tô vendo, tô mandando beijo, mandando abraço e tal, uma presente mesmo. Olha, pode ser pequeno. Muito bem, eu quero dizer, vocês estão aqui com a gente sempre, eu sempre sou muito grato a Deus pela vida de todos. O Debate 93, ele acaba sendo reproduzido por muitas emissoras país afora. País e mundo afora. Às vezes quando a gente tem uma notícia, por exemplo, um ouvinte me mandou um e-mail recentemente dizendo que escuta a gente de manhã. Eu falei, mas como de manhã? Não, de manhã cedinho, de 8 às 9. Meu Deus, mas de 8 às 9, de onde você tá? Tá ouvindo outra pessoa. Aí, e a descrição é exatamente essa, porque a pessoa grava numa emissora e reproduz na hora que ela achar que deve, né? E nisso nós temos várias parcerias, o que pra gente se torna uma coisa especial. E uma delas é uma emissora que eu faço questão de mandar um grande abraço para todos eles agora. Rádio Outrora. Sem ovelhas que a mãe te cuidou. Sucesso. Sucesso. Minha vida aqui
e era muito louca. Muito bom. A mãe me levava no colo também pra te ouvir. Muito obrigado ao pessoal da Rádio Outrora. Não é? Parceiros, né, gente? Agradecer, né? Muito obrigado aí os parceiros da uma homenagem singela à nossa pastora Carla Outrora Regina. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Nós vamos orar juntos, companheiros. Vou pedir por gentileza ao pastor Clark Gable para orar conosco. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Temos orado pelos nossos assuntos e o assunto de hoje é muito empolgante, assunto maravilhoso pelos evangelistas, por aqueles que pregam a palavra de Deus, ou seja, todo mundo, né? Todo mundo. Nós vamos orar também pelos enfermos, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo dos corações enlutados em nome de Jesus. E hoje vamos agradecer a Deus pela vida da nossa Marcela. Marcela tem sido uma companheira muito especial na produção do programa, no lidar no dia a dia com os nossos debatedores, com essa turma maravilhosa que aqui está. E hoje, de maneira muito especial, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. É uma menina de Deus, ainda muito jovem, é uma pregadora da palavra do Senhor, é uma educadora religiosa. Deus tem dado a ela a graça de pregar, de ensinar a palavra do Senhor, de ser modelo e de ser exemplo para muita gente. Ser modelo e ser exemplo não é fácil, e é tão bom quando isso é natural, quando isso é espontâneo, de uma forma tão clara e tão especial. Deus tem usado a vida dela. Nós todos da 93 FM só temos a agradecer, porque ela não cumpre o seu horário, ela não faz apenas aquilo que se espera dela, ela sempre vai além. Isso é justo de ser dito, é digno de ser dito, e é um registro que revela a excelência que ela faz com todas as coisas com as quais ela se envolve. Que Deus continue abençoando cada dia mais. É uma alegria ter a Marcela Bastos aqui na nossa equipe da 93 FM e no rol dos amigos de todos nós. Vamos orar juntos, pastor Clark Gable. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque tu tens nos sustentado diária e constantemente. A cada dia renovas sobre nossas vidas a tua graça, tua misericórdia, teu amor, tua fidelidade. Nós te louvamos por esse dia em que nós comemoramos o descobrimento do Brasil. Dia, ó Deus, em que esta nação foi escolhida pelo Senhor para que nos dias de hoje se tornasse celeiro de missões, espalhando servos em outras partes deste mundo. Nós te louvamos, ó Deus, para que nós te damos graças pelos evangelistas, por aqueles que têm sido chamados especificamente para a obra de evangelização. Que tu os abençoes, que tu os fortaleças, que tu os guardes, e que os demais servos do Senhor descubram a melhor maneira de pregar a tua palavra, as melhores palavras, mas acima de tudo, que cada servo do Senhor pregue a palavra com a sua própria vida. E por falar na vida de cada um de nós, queremos te dar graça pela vida da Marcela, que tu abençoes, tu aguardes, e que ela continue sendo um instrumento vivo em tuas mãos para liderar os adolescentes, compartilhar a tua palavra com eles, como também aqui, Senhor Deus, esse instrumento de bênçãos nesta rádio que comunica a tua palavra. Muito obrigado a Deus por nossas famílias, pelas igrejas que têm comunicado a tua palavra nesse Brasil, e oramos para que também aqueles que nos ouvem, seja em casa, no leito ou no hospital, que tu, ó Deus, tenhas compaixão deles como tu tens sido de nós. Que o Senhor, ó Deus, com suas mãos poderosas venha abençoá-los, curá-los, tirá-los, ó Deus, desse quadro difícil. Que os próprios médicos, que muitas vezes reconhecem os seus limites, vejam os teus impossíveis e reconheçam os teus milagres para a glória do Senhor. Nós te louvamos, graças por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso é ritmo de samba? Isso ficou ritmo de samba, não ficou? Tem esse ritmo lento aqui, ó. Você, Clark Gable, vai lá, Clark. Essa data querida, ó. Muitas felicidades.
mais jovem, ó. Vai, Neucimar, agora é contigo, Neucimar. Tá indo bem, Neucimar, vai lá. O ritmo é esse mesmo, tá indo bem. Olha aí, parabéns à nossa Marcelinha, que bênção. Olha aí, que é isso, hein? Todo mundo cantando, hein? Pelo amor, é muita bênção, minha gente. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.